estão me devendo colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche e mortadela no botequim da Rua Vieira Fazenda, sorvete, bola de futebol. Eu fico na frente da televisão para aumentar o meu ódio. Quando minha cólera está diminuindo e eu perco a vontade de cobrar o que me devem, eu sento na frente da televisão e em pouco tempo meu ódio volta. Rubem Fonseca, ex-criminalista, ex-comissário de polícia, dono de um realismo feroz, delator das mazelas que muitos preferem ignorar. Depois dele, não dá mais para jogar as coisas para debaixo do tapete. E ler a obra dele é também entender o Brasil de agora. Em Busca de Rubem Fonseca, um episódio especial do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. A produção é da Rádio Novelo. Apoio, editora Nova Fronteira e ouvintes entusiastas da revista 451. Cara, Rubem Fonseca é foda. Rubem Fonseca, que completaria 95 anos em um mês, sofreu um infarto na hora do almoço em seu apartamento no Leblon. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Rubem Fonseca é um dos grandes nomes da literatura nacional, principalmente por conta de seus contos. Entre os clássicos assinados pelo autor estão Feliz Ano Novo, de 1976, A Cólera do Cão, de 1963 e O Cobrador, de 1963. A obra mais recente de Rubem Fonseca foi Carne Crua, de 2018. Mais detalhes você vai ter ao longo da nossa programação e também daqui a pouquinho com o Pablo Ribeiro, na sequência do Tarde Band News. Eu fico por aqui, volto amanhã pela manhã. José Rubem Fonseca nasceu em 1925 em Juiz de Fora, em Minas Gerais, mas foi no Rio de Janeiro que aconteceu a trajetória de um dos mais intrigantes personagens da nossa literatura. Formado em Direito, Fonseca foi comissário de polícia, período em que colecionou experiências que inspiraram sua obra. É um moralista, no sentido latino, não moralizante que quer, vamos dizer, proibir, quer interditar, nada disso, ao contrário, é uma literatura libertária. Mas ele sendo um moralista, ele se ocupa e se preocupa muito quem nós somos, que seres cruéis nós somos. Rubem Fonseca era dono de um estilo próprio, um erudito com linguagem seca e direta, que misturava erotismo e violência, ficção, com pitadas de realidade. Como no romance policial Agosto, uma das mais importantes obras do autor, ambientada aqui no Palácio do Catete, que conta a história do suicídio de Getúlio Vargas. Foram mais de 30 crônicas, contos e romances, entre eles Feliz Ano Novo, Bufo e Spallanzani e Secreções, Excreções e Guisatinos. Em 2003, venceu o prêmio Camões, o mais prestigiado da literatura em língua portuguesa. Rubem Fonseca morreu um mês antes de completar 95 anos, na tarde dessa quarta-feira, no Hospital Samaritano, onde estava internado, depois de sofrer um infarto. Contemplava todas as palavras uma perspectiva democrática. Todas elas faziam parte da língua portuguesa e, portanto, todas eram convocadas para a expressão maior da sua obra, que não teve medo de enfrentar o que era duro, o que era difícil, a violência e toda uma perspectiva urbana com a qual até hoje nós precisamos lidar. O Rubem Fonseca foi um escritor que mudou a literatura brasileira a partir de 1963. Quando ele lançou o seu primeiro livro, tinha ali uma dose de violência e uma ausência de moral que não existia na literatura brasileira. Todo mundo que acompanhava a literatura do Rubem Fonseca sabia que ele tinha sido policial, mas não sabia exatamente o que ele tinha feito. Havia também suspeita de que isso fosse uma certa lenda, porque o Rubem Fonseca ele não fala com jornalistas, ele nunca deu entrevista. A partir dessa informação que não era segura, de que o Rubem Fonseca tinha sido policial, eu tive a seguinte ideia. Eu falei, se ele foi policial, ele deve ter escrito algum documento, algum boletim de ocorrência, deve ter deixado algum registro na polícia. Eu vim para o Rio, fui no arquivo da Polícia Civil, que fica na Frei Caneca. Eu cheguei de manhã e no final da tarde, sei lá, por volta das 4h30, 5 da tarde, eu comecei a encontrar os documentos, assinado por José Rubem Fonseca. Eu falei, não acredito que eu achei isso, porque
Eu acho que esse material muda a visão que se tem do Rubem Fonseca, porque mostra como ele levou esses fatos da polícia para a literatura. O José Luiz Pastor foi o delegado que investigou um atentado que acabou resultando no suicídio do Getúlio. E falando com o Pastor, com Mário César da Silva e com Ivan Vasquez, eu fiquei sabendo que no dia que teve o atentado, em 54, contra o Major Vaz, na Rua Toneleiro, aqui em Copacabana, o Rubem Fonseca tomava leite com o Pastor minutos antes do atentado. Daí, quando o Pastor ouviu aquilo, ele era delegado da região, ele correu para a Rua Toneleiro. Então, aquele clima de câmera no agosto, que parece acompanhar a realidade de muito perto, assim, uma coisa que você quase que sente a respiração dos tiras, dos policiais indo atrás dos fatos, aquilo ele conheceu de muito perto. Eu descobri que o Rubem Fonseca teve um escritório de advocacia antes de entrar para a polícia, em dezembro de 52. O sócio dele chamava Luiz Wexler, ou Wexler. O Rubem Fonseca colocou esse amigo em várias histórias, como A Grande Arte, ou no conto Mandrake do Cobrador, com o nome real dele. E ele me deu um depoimento assim, absolutamente espetacular, assim. Ele me arrumou fotos espetaculares, porque ele era muito amigo do Zé Rubem, como ele chamava. O Zé Rubem ganhou um estágio na polícia dos Estados Unidos antes de ser comissário de polícia aqui no Rio. E o Wexler me deu uma foto que aparece o Rubem Fonseca e a Carmen Miranda em Los Angeles durante essa viagem dele como policial. Essa foto eu acho que é mais uma curiosidade, mas mostra ali que ele era muito diferente dessa imagem que ele vai passar para a história de um homem preso no seu apartamento só escrevendo. Ele tinha uma vida absolutamente normal, ele só não gostava de dar entrevistas. Sou conhecido como especialista, contratado para serviços específicos. O despachante diz quem é o freguês, me dá as coordenadas e eu faço o serviço. O último foi na véspera do Natal. O despachante deu meu endereço e disse onde encontrar o freguês, que estava dando uma festa para um monte de gente. Bastava chegar com um embrulho de papel colorido que eu entrava na casa. O freguês está vestido de Papai Noel, disse o despachante, e tem uma berruga no rosto ao lado direito do nariz. Sempre odiei, desde criança, esses Papai Noéis fazendo hu. Sei que o ódio é um surto de insanidade, como disse Horácio. Ira, furor, breves est, mas ninguém está livre dele. Vesti uma roupa alinhada, peguei uma caixa vazia e fiz um enorme embrulho de presente. Coloquei sobre a camisa a minha bereta com silenciador e toquei a campainha da casa do freguês. Para sorte minha, quem abriu a porta foi o Papai Noel. Entra, ele disse. Feliz Natal. Faz hu para mim, pedi, enquanto constatava a berruga ao lado do nariz. Hu, ele fez. Dei um tiro na sua cabeça. Sempre dou um tiro na cabeça. Com esses coletes novos à prova de bala, aquela técnica de atirar no terceiro botão da camisa para furar o coração pode não funcionar. Meu nome é Marçal Aquino, eu sou escritor e roteirista de cinema e de televisão. Vou ler um trecho do conto Pierrot da Caverna, publicado originalmente no livro O Cobrador, em 1979, pela Nova Fronteira. Existem pessoas que não se entregam à paixão,
Sua apatia as leva a escolher uma vida de rotina, onde vegetam como abacaxis numa estufa, como dizia meu pai. Quanto a mim, o que me mantém vivo é o risco iminente da paixão e seus coadjuvantes, amor, ódio, gozo, misericórdia. Carrego um gravador a tiracolo. Apenas quero falar, e o que eu disser não será passado jamais para o papel. E assim, não tenho a necessidade de buscar o estilo requintado que os críticos tanto elogiam e que é apenas um trabalho paciente de ourivesaria. Não sabendo como as palavras se posicionam no papel, perco a noção da sua velocidade e coesão, da sua compatibilidade. Mas isso não interferirá com a história. Havia alguém me vigiando atrás da porta. Regina respondeu que era tudo minha imaginação. O casal que morava lá trabalhava fora e a única filha deles passava o dia no colégio. Ao voltar para o meu apartamento, depois que Regina saiu, o telefone tocou e, como sempre, ele ou ela ficou em silêncio. Um silêncio denso, secreto, que me ameaçava e cada vez ficava mais sinistro. Gritei: "Está pensando que eu tenho medo de você?" Não podia ser Maria Augusta. Dela eu jamais sentiria medo. Quando nos separamos, deixei-lhe o apartamento e todos os móveis, quadros, livros, tudo. Mas isso foi há muito tempo. Ou melhor, foi há pouco tempo, mas já afastei tudo para tão longe que, se não fossem os livros, eu nem me lembraria da existência dela. Li no jornal que em Londres organizaram uma associação de pedófilos e seus membros, no dia da inauguração, foram agredidos por uma multidão de cidadãos irados, mulheres na maioria. Contei isso para Regina quando ela me telefonou para perguntar, como sempre faz, se eu a amo. Digo para ela tomar cuidado com a extensão, mas não há perigo. Ele está no banho. E ambos dizemos "eu te amo" várias vezes e combinamos o encontro do dia seguinte. Depois deitei no sofá e fiquei pensando. Quando era menino, eu gostava de fingir que ia dormir para poder ficar pensando sem ninguém me interromper. Os adultos ficam preocupados quando vem uma criança quieta, pensando. Eu passava e passo a noite, ou grande parte dela, acordado, pensando. Às vezes sobre um acontecimento que presenciei, como a briga de galos que vi outro dia. Num dos intervalos da luta, o galeiro tirou um esporão cravado no peito do galo e o colocou-o de volta na rinha, sangue escorrendo do ferimento, as pernas marcadas de nervuras, estremecendo num tremor contínuo. O galo morria, feroz, e o homem aceitava as apostas que faziam contra ele, sabendo que perderia. Então saí de lá pensando em fazer um poema, usando a morte do animal como um símbolo. Toda arte é simbólica, mas não seria preferível, mais simbólico, escrever sobre pessoas se matando? Macacos me mordam. Oi, eu estou abrindo aqui uma exceção no hall das nossas já 160 mulheres de fibra para o grande contista Rubem Fonseca, que nos deixou na semana passada. Antes dele, só mesmo o Marechal Rondon, no Dia do Meio Ambiente ou do Índio. Rubem Fonseca, um dos maiores escritores da literatura brasileira, morreu no dia 15 de abril, agora. José Rubem Fonseca nasceu em Minas, em 1925. Ele se formou em Direito na atual UFRJ e trabalhou como policial de gabinete, escrivão e comissário de polícia antes de passar a se dedicar integralmente à literatura. E talvez tenha sido dessa experiência nas delegacias que Rubem tirou a inspiração para várias das suas histórias. Rubem Fonseca é o contista mais respeitado da literatura brasileira contemporânea, tendo escrito também uma dúzia de romances. Rubem Fonseca conseguiu ir às profundezas do gênero policial com palavras diretas e sem floreios, mas sem nunca perder a sofisticação. Sua obra era erótica e violenta e expunha muito bem as realidades do Brasil. O seu célebre livro de contos, Feliz Ano Novo, foi censurado pelo regime militar. Rubem Fonseca foi 6 vezes vencedor do Prêmio Jabuti, o mais importante da literatura nacional, além de ter sido homenageado com o Prêmio Camões em 2003, o maior prestígio possível para escritores da língua portuguesa. Com vocabulário simples, direto do cotidiano, Rubem Fonseca foi capaz de expressar ideias grandiosas. Em uma das suas raras aparições públicas, recebendo o Prêmio Machado de Assis, Rubem Fonseca deixou claro que usa palavrões simplesmente porque toda palavra tem que ser usada, a não ser que você escreva um livro infantil. A falta de papas na língua
de Rubem Fonseca vai fazer falta nesse Brasil cada vez mais careta. Olá a todas e todos, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu começo uma série que eu pretendo manter pelo menos uma vez por mês aqui no Instagram, que se chama Por Onde Começar. E a ideia é fazer com que compartilhar com vocês algumas das obras de autores e autoras que eu gosto, e trazer para vocês sugestões de por onde começar a ler esse autor ou essa autora. Claro que aqui a pretensão não é absolutamente nada acadêmica, óbvio, são, como eu sempre gosto de dizer, as coisas que eu compartilho aqui no Instagram tem a ver com os meus afetos, ou seja, são leituras que me tocam, né? Então eu compartilho sob esse viés, e não com didatismos ou nenhuma pretensão de crítica no sentido mesmo como a gente imagina, nesse sentido duro da coisa, né? Para começar essa série, eu resolvi trazer este livro aqui, que é o Pequenas Criaturas, do Rubem Fonseca. Por que começar a ler Rubem Fonseca por Pequenas Criaturas? A gente conhece Rubem Fonseca de livros como Agosto, porque virou série, né, também, nos anos 90. A gente conhece pelo Feliz Ano Novo, Os Prisioneiros, são livros muito emblemáticos da carreira do Rubem. Então, por que o Pequenas Criaturas? Pequenas Criaturas é um livro de 2002, portanto foi publicado há quase 20 anos. O Rubem já tinha mais de 70 anos e estava com a mente afiadíssima. Esse livro, o que faz com que ele seja, para mim, uma excelente porta de entrada para a obra do autor, é o fato de que ele é um grande apanhado da obra do Rubem. Apanhado em que sentido? Você tem essa realidade urbana que ele trabalhou tão bem a carreira dele inteira, só que espalhados durante 30 contos. É um dos livros dele que tem mais contos bem curtos e às vezes outros um pouquinho mais longos, mas todos completamente arrebatadores. Ele conseguia fazer da palavra essa obra de arte que é tão difícil de atingir com a palavra a esse ponto, a esse nível, né? E o Pequenas Criaturas tem tudo aquilo pelo qual Rubem Fonseca sempre ficou muito conhecido. Tem, claro, a questão da violência urbana, mas também tem uns aspectos ínfimos, os aspectos bem pequenos daquilo que compõe quem nós somos. Então é uma obra delicada, de uma tessitura bastante profunda. É um livro com muitas camadas e com diversos tipos de história. Não tem só a questão da violência urbana, não tem só a questão do bandido, do não sei o quê. Não é, até porque a obra dele não é só isso, ao contrário do que muita gente ainda insiste em pensar. Então, aqui, a ideia das pequenas criaturas, né, que somos nós e nossas pequenezas, e as questões do cotidiano, e como nós lidamos com essas questões do cotidiano, como nós lidamos com as nossas próprias agruras, né, e as decisões que tomamos, e as consequências que elas têm, está tudo aqui. Então é um livro, você vê que não é um livro exatamente fininho, para um livro de contos, né, como a gente geralmente conhece. São 30 contos, são contos muitas vezes inesquecíveis. A maior parte dos contos do Rubem Fonseca que estão na minha memória afetiva estão aqui nesse livro. Claro, alguns muito emblemáticos estão em outros, né? Mas em termos de quantidade daquilo que eu lembro e que está dentro dos meus afetos, é aqui no Pequenas Criaturas. E é este livro, e que acabou se tornando o meu livro favorito do Rubem, né? Eu acho essa capa um espetáculo de linda.
a Nova Fronteira está retrabalhando as capas. Eu vou sentir falta dessa capa quando ela mudar. Esse é o livro do Rubem Fonseca que eu mais dei de presente na vida. Eu acho que eu já dei esse livro de presente mais de 20 vezes, desde a época que ele ainda era da Companhia das Letras, né? Mas é um livro que eu insisto sempre para que quem gosta de boa literatura, para quem quer conhecer excelente literatura brasileira, leia Pequenas Criaturas, leia tudo do Rubem Fonseca, mas por onde começar? Por aqui. Essa é a dica de hoje. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Para mim é uma honra muito grande estar inaugurando essa enorme não no tamanho, e no significado dela, porque é uma sala de leitura feita numa obra e dirigida para operários, entenderam? Essa é a importância dessa sala, que era feita para vocês lerem. Porque ler nos torna melhor, permite que a gente entenda melhor o outro e permite que a gente entenda melhor a nós mesmos. A leitura, a palavra é extremamente polissêmica. Cada leitor lê de uma maneira diferente. Então cada um de nós recria o que está lendo. Essa é que é a vantagem da leitura. Cada pessoa lê de uma maneira diferente. O leitor, nós leitores, nós preenchemos as lacunas que os escritores deixam deliberadamente ou inconscientemente, e nós preenchemos essa lacuna. Por isso é que se diz que nós, os escritores, escrevemos o próprio livro. Meus amigos, essa grande, no sentido que é dirigida a vocês, é dirigida a operários. Essa é a coisa importante, é dirigida aos operários. Que a vida de vocês, meus amigos, é trabalho, mas tem que ser leitura. Tem que ser leitura também, entenderam? Então, meus amigos, viva o trabalho e viva a leitura! Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.